Jornal de Desporto, David Carvalho. Artur Moraes assinala grande momento de Elton Leite na baliza do Benfica. Está a saber aproveitar a oportunidade concedida por Jorge Jesus. Benfica, que defronta o Gil Vicente no sábado. Escutamos nesta edição Ricardo Soares, técnico gilista. Sporting em Faro amanhã, sem Ruben Amorim. E no regresso ao São Luís, 20 anos depois, para ouvir o autor do golo da última vitória do Farense perante os Leões. Sérgio Oliveira, do Futebol Clube do Porto, eleito o melhor médio de março na Liga Portuguesa. Político japonês admite cancelamento dos Jogos Olímpicos. Ainda o MotoGP e muito mais neste jornal. Edição Antena 1 de David Carvalho. Elton Leite está a aproveitar a oportunidade concedida por Jorge Jesus para ser o dono da baliza do Benfica. A opinião é do antigo guarda-redes encarnado, Artur Moraes, perante os números que o brasileiro de 30 anos tem demonstrado desde que assumiu a titularidade nos encarnados. Mostra o quanto ele está aproveitando a oportunidade que o Jorge Jesus deu a ele e realmente está em grande forma, vem passando principalmente segurança à equipe, mas eu acho que isso relata e demonstra o principal, é o momento que a equipe vive. A equipe hoje, como o Jesus dizia um tempo atrás, iria responder aos treinamentos, aquilo que iria preparar, e mostra um grande momento que a equipe vem vivendo defensivamente, que dá a tranquilidade e a segurança para a equipe ganhar os jogos que vem ganhando. São 680 minutos sem sofrer golos, o que valeu também a Elton Leite o prémio de melhor guarda-redes da Liga no mês de março. Há um mês, em Moreira de Cónegos, a bola entrou pela última vez, aliás, há 2 meses em Moreira de Cónegos, a bola entrou pela última vez no campeonato, na baliza do Benfica, com o brasileiro entre os postes. Daí em diante, 7 jogos em branco, com um empate, 6 vitórias na Liga Portuguesa, algo que tem um efeito positivo, comparado aos pontas de lança que marcam jogo após jogo. É um guarda-redes que consegue jogar por trás da linha defensiva, está sempre atento à profundidade do jogo e o mais importante, que é uma característica que na minha opinião é fundamental quando um guarda-redes joga em equipe grande, é a tranquilidade que transmite a equipe. Toda vez que é acionado, se consegue notar que ele está sempre a pensar, sempre a analisar, e isso é fundamental quando se joga numa equipe grande, ter sempre alguém que tenha esse entendimento do jogo para transmitir segurança à equipe. Além desse fator determinante no desempenho do ex-Boa Vista, a tranquilidade que Elton Leite dá à equipa, como ouvimos aqui Artur Moraes salientar, esse efeito de não sofrer golos é comparável aos pontas de lança que marcam jogo após jogo. É algo que você começa, a minha opinião, né? Sente menos a pressão, você tem praticamente todos os lances na sua cabeça, quando se é acionado, muito mais claros para se decidir, e o guarda-redes, quando fica sem sofrer muito gol, é a mesma coisa um ponta de lança que faz gol todo domingo. São momentos que os jogadores vivem e os jogadores têm que aproveitar e dar continuidade a isso. Elton Leite consolidou-se na baliza do Benfica aos 30 anos. Está na idade da estabilidade para esta posição específica no campo. Acredito que sim. Eu próprio mesmo fui atingir meu ápice a partir dos 28 anos, né? E consegui jogar em alto nível até depois de 34, 35. E eu acho que ele vive esse momento. É um momento onde é nítido, se nota, diminui a ansiedade do guarda-redes com essa idade. Os guarda-redes se tornam menos ansiosos, se consegue ter um entendimento melhor do que é o jogo, aquilo que ele faz melhor, aquilo que ele não faz tão bem, para se proteger também. E acho que ele está vivendo esse momento e faço força e desejo que continue assim, que é sinal que o Benfica está com um grande guarda-redes na baliza.
Artur Moraes, e a análise ao desempenho de Elton Leite na baliza do Benfica. O brasileiro leva 680 minutos sem sofrer golos e pode atingir marcas só ao alcance de nomes como Manuel Bento, José Henrique ou Silvino. Também Ederson está nessa lista bastante restrita. Aqui escutamos Artur Moraes numa entrevista à Antena 1. O Gil Vicente tem a oportunidade de fazer cair os bons números de Elton Leite na baliza do Benfica. O histórico com os encarnados não ajuda. Nos últimos 5 jogos, 5 derrotas e 0 golos marcados. A equipa orientada por Ricardo Soares visita o Estádio da Luz no próximo sábado, num encontro marcado para as 6 da tarde. No 10º lugar com 28 pontos. Os lugares de descida já estão longe, a 6 pontos, mas o play-off de manutenção ainda parece muito perto, a apenas 4 pontos de distância. Ora, Ricardo Soares, há pouco em declarações aos jornalistas, o técnico gilista, quer impor o próprio jogo no Estádio da Luz. Termos a capacidade e a coragem de chegar ao Estádio da Luz e querer impor o nosso jogo em vários momentos do jogo. É extremamente difícil isso acontecer contra equipas com a dimensão do Benfica, mas a nossa intenção é essa. E quando, por este ou por aquele motivo, nós tivermos que baixar e tivermos que sofrer, queremos estar organizados defensivamente, mas mais pela qualidade do Benfica, e nós queremos e vamos ter, não queremos, mas vamos seguramente vir para trás, mais pela qualidade do Benfica do que propriamente por alguma estratégia nossa que vise um bloco baixo ou muito baixo para podermos tirar alguma coisa do jogo. Não, nós queremos tirar alguma coisa do jogo, mas impor o nosso jogo. Apesar da derrota com o Moreirense na última jornada, a equipa do Gil Vicente marca há 4 jogos. Essa é a resposta de Ricardo Soares quando questionado sobre este período do Benfica sem sofrer golos há 7 partidas na Liga Portuguesa. O Benfica está realmente num grande momento. É uma equipa que não sofre golos há 7 jogos. Para uma equipa grande, não sofrer golos é quase uma coisa normal, mas não sofrer golos durante 7 jogos passa a ser anormal, mesmo sendo o Benfica. Mas eu também devo dizer que a minha equipa nos últimos 4 jogos marcou sempre e que tem a intenção de chegar ao Estádio da Luz e fazer um bom jogo. Ricardo Soares a projetar esse Benfica-Gil Vicente este sábado às 6 da tarde. Sem o treinador Ruben Amorim castigado, o Sporting, líder do campeonato, visita o estádio de São Luís amanhã, 20 anos depois, na jornada 27 deste campeonato. É um teste para os Leões, após 2 empates consecutivos que deixaram o Porto mais perto, a 6 pontos. O último triunfo da equipa algarvia aconteceu em janeiro de 2001. Atuando em casa, o Farense ganhou por 2-1. O golo de Marco Nuno foi decisivo. Já vamos a essa jogada e a esse golo. Antes, a ausência do treinador do Sporting, diz Marco Nuno, numa entrevista à Antena 1, pouco muda. Cada um sabe o que tem de fazer em campo na equipa do Sporting. O Ruben Amorim é um símbolo ali no banco e é uma motivação extra para os jogadores. Mas eles sabem o trabalho deles e sabem que com o Ruben Amorim no banco ou sem o Ruben Amorim no banco eles vão ter que lutar para ir e vencer o jogo. Os Leões têm um pássaro na mão para conquistarem o título de campeões na Liga, considera Marco Nuno, mas escorregadelas nas últimas 2 jornadas podem transformar-se em ansiedade, considera o antigo extremo do Farense nesta entrevista conduzida pelo jornalista da Antena 1, Marco Fernandes. O Sporting é uma equipa muito jovem, tem também um excelente treinador e agora, pois, o Sporting não estava habituado a perder pontos e agora começou a perder pontos. Os adversários estão-se a aproximar e se continuarem a perder mais um jogo pontos e mais outro jogo pontos, os outros aproximam-se e acho que a equipa vai começar a tremer. Encontras alguma justificação para esta dupla jornada em que o Sporting não conseguiu vencer, empatou 2 jogos, nas últimas jornadas também não consegue marcar mais de 1 golo por jornada? Pois isso é fases. As equipas têm aqueles altos e baixos e agora o Sporting baixou um bocadinho mais o rendimento, mas uma equipa grande é sempre uma equipa grande e a qualquer momento faz um grande jogo e volta às vitórias novamente. Agora a recordação de uma jogada que deu a última vitória ao Farense perante o Sporting em janeiro de 2001 e que teve, claro, Marco Nuno como protagonista. Foi uma noite inesquecível, fizemos um grande jogo, tínhamos uma grande equipa e a jogada foi o Carlos Fernandes, nosso lateral esquerdo, chegou à linha de fundo, cruzou, o Hassan desviou ao primeiro poste e eu de cabeça fiz o 2-0. Nessa altura era o 2-0.
E era também uma altura em que era muito difícil aos grandes passarem no São Luís. Sempre foi muito difícil o São Luís. Aquilo com o público é um autêntico inferno para os clubes adversários, e eles sempre foi um campo temido por qualquer equipa. Atualmente, neste regresso ao convívio com os grandes, o Farense ocupa a penúltima posição no campeonato, mas pode fazer um brilharete frente ao Sporting, acredita Marco Nuno. São duas equipas com ambições diferentes. O Farense está a tentar fugir à despromoção, o Sporting está a lutar pelo título. Mas eu acredito que o Farense vai ter mais uma noite também memorável como eu tive naquele dia. Achas possível o Farense surpreender o Sporting? Acho, porque tem um excelente treinador, Jorge Costa é um excelente treinador. A equipa, desde que o Jorge chegou, vê-se a equipa mais a nível de ataque, mais atrevida. Eu acredito que o Farense em casa possa fazer um brilharete. Marco Nuno, 6 temporadas ao serviço do Farense, mais de 190 jogos na primeira divisão, diz que uma vitória dos algarvios neste próximo jogo com o Sporting será um importante balão de oxigênio para a permanência. Eu acredito que se o Farense vencer este jogo, que vai conseguir sair da zona de risco e que vai fazer mais pontos. Encontras alguma explicação para o facto do Farense ter andado praticamente durante toda a temporada em lugares de despromoção ou pouco acima dos lugares de despromoção? Veja alguma explicação para isso? O que eu vi é que o Farense, a nível de arbitragem, teve aí umas arbitragens um bocado assim que foi penalizado, e essas penalizações saem sempre caro, porque penalizam-te em 2 ou 3 jogos em que perdes 6 ou 7 pontos, e é o suficiente para ficar lá no fundo. Marco Nuno, entrevistado por Marco Fernandes, aqui na Antena 1. Hugo Miguel é o árbitro nomeado para o Farense Sporting amanhã, 9 da noite, no estádio São Luís. No vídeo-árbitro estará Vítor Ferreira, relato de Paulo Sérgio na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Sérgio Oliveira, do Futebol Clube do Porto, é o melhor médio do mês de março na Liga. O Internacional Português reuniu a preferência de 21% dos treinadores principais da prova, superando a concorrência de João Palhinha, do Sporting, que registrou 20,6% dos votos, e de Almos Rati, do Braga, que totalizou por cento praticamente. Sérgio Oliveira teve um papel instrumental em 3 vitórias dos Dragões, com 2 golos e uma assistência. Depois do mês de dezembro, Sérgio Oliveira volta assim a ser distinguido. Liga dos Campeões, está fechado o quadro dos quartos de final e definidas as meias finais. Ontem, com Diogo Jota a entrar na segunda parte, o Liverpool não fez melhor do que um empate a 0, com golos a 0 golos com o Real Madrid. Os merengues avançaram na eliminatória após triunfo por 3-1 no primeiro jogo. O Dortmund, com Rafael Guerreiro a titular, ainda esteve em vantagem, jogar em casa, mas o Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva no 11, deu a volta e venceu por 2-1, igual resultado na primeira mão. Meias finais, Real Madrid-Chelsea, terça-feira, 27 de abril, Paris Saint-Germain, Manchester City, quarta-feira, 28 de abril. Daqui vão sair os protagonistas da final, marcada para o estádio Atatürk, em Istambul, a 29 de maio.